Estamos de volta com o programa Debate Contemporâneo e hoje você que está sintonizando agora conosco aí, olha, o nosso tema é transtornos alimentares. Está uma maravilha, nós estamos aqui com a doutora Isabela Cortez, que é psicanalista, terapeuta holística, né? Também trabalha com constelação familiar, ela é uma pessoa assim, prendada, né, nesta área e tem sido assim uma bênção, não somente aqui na Rádio Contemporânea, que ela está sempre aqui participando de alguns programas, né? Mas hoje, querido ouvinte, você está tendo a honra de ouvir e você, depois daquela pessoa que você disse que essa pessoa precisa ouvir esse programa, ela não teve tempo, passa a nossa página, Debate Contemporâneo, ou através das plataformas digitais também. Doutora, vamos falar agora sobre os sintomas da bulimia, né? Que a senhora, nesse bloco, a senhora falar com mais propriedade sobre isso e quais são esses sintomas da bulimia. Ok. Então, foi até bom você voltar no assunto, né? Que no outro bloco você me fez a pergunta da diferença da anorexia para a bulimia. A bulimia, ela se conecta com a compulsão, porque, na realidade, né, primeiramente a pessoa vai ter os sintomas da compulsão, para depois ela sentir essa culpa, e aí ela querer colocar para fora, né, como uma forma de expurgar tudo aquilo que ela tem a consciência de colocou em excesso para dentro, né? Então vai vir o sintoma do vômito, né? A pessoa também pode se utilizar de laxantes, pode se utilizar de diuréticos, não é? Essa pessoa, ela vai, primeiro, ela é como se ela quisesse fazer uma forma de compensação. Dentro da psicanálise, existe a compensação como uma defesa do ego, né? A defesa do eu. Aí existem as compensações mais positivas e as compensações não tão negativas, né? Não tão positivas, mas negativas. Então, às vezes, quando a gente se dá conta de que fez algo que não é tão benéfico, né, a gente tenta compensar. E existem algumas compensações que não são legais, né? O ideal mesmo é buscar o controle de não realizar aquele ato, aquela prática. Então, a bulimia, primeiramente, a pessoa precisa ficar de olho nos sintomas compulsivos, que são os excessos, que são os horários, né? Muitas vezes vem essa fome noturna, né? Como já bem dizemos, tudo isso. E aí chega um momento, né? Que essa pessoa que é compulsiva, mas não tinha a bulimia, de repente ela pode começar a apresentar essa bulimia, né? E existe até, pastor Davi, o sintoma da bulimia, sim, tá? Em pessoas anorexas pode existir, então vamos entrar lá para a bulimia na pessoa que tem a tendência a não comer, tá? Pode, por outras questões psicológicas diferenciadas. Por exemplo, vamos para o caso das modelos, tá? Existe o caso da vaidade, que a gente ia entrar mesmo nesse ponto, né? Então, às vezes, né, por uma restrição social ou profissional, por uma necessidade de estar dentro de um padrão, né? Então, as modelos, elas precisam ter aquelas medidas, manequins, principalmente, ter aquela medida, né, padrão, pré-determinada, né, por aquele conselho profissional. Então, quando essa menina, né, essa mulher, geralmente isso é mais para mulheres, também com homens, mas, né, a gente sabe que nesse mundo da moda a mulher é mais atuante, né? Então, quando ela percebe que ela está saindo daquele padrão, ela pode se desesperar. Então, existem pessoas que têm também, porque a gente sabe que existe o biotipo. Sim. Existem pessoas que têm o biotipo mais privilegiado no sentido de não ter muita tendência a acumular gordura, mesmo a pessoa comendo, né, coisas que a satisfazem. Mas mesmo assim, chega um determinado momento que ela pode estar saindo daquele padrão pré-determinado, dentro do mundo da moda, por exemplo. E aí vem aquela necessidade de corresponder àquele grupo, né? E também vem o sentimento de culpa. Então, às vezes, algumas manequins, né, sofrem de anorexia, né? Mas já é uma anorexia que está voltada a essa cultura da moda, né? Outras não sofrem de anorexia, comem de forma normal, porém, chega um momento que elas percebem que estão saindo daquelas medidas padrões e podem vir a desenvolver uma bulimia para entrar dentro daquela medida padrão. Então, a bulimia ela pode tanto vir entrar
com pessoas com sintomas compulsivos ou não. É mais comum quem tem sintomas compulsivos, porque o que está por trás dela é a culpa. Então, a pessoa ficar atenta, né, os pais, mas acho que o mais importante, isso acontece muito com adolescentes, não é que não aconteça com adultos, mas com adolescentes e jovens, né, assim, entre os 15 e os 25 anos é mais comum. Então, é muito importante que os pais fiquem atentos a esses sintomas, não é? A esses Isso. sintomas, a Podemos esses chamar isso aí sinais. de bulimia nervosa? Podemos chamar isso que seja? Podemos sim. No caso, né, a nervosa está muito relacionada a essa questão dessa pessoa que já tem uma questão não necessariamente relacionada à cultura, né? É uma questão dela. Então, ela já tem aquela questão da ansiedade, da fome noturna. Às vezes, essa pessoa que tem essa fome exacerbada noturna, né? Que é a hora que a ansiedade. Por que à noite, né? Muita gente pode se perguntar, mas por que à noite? Porque para muitas pessoas é a hora que a ansiedade vem maior. É porque isso de uma pessoa para outra pode mudar. Algumas pessoas pode ser no sentido de eu acordo e fico muito ansioso, né? Uma ou outra pessoa. Mas muitas pessoas a ansiedade vem no fim do dia, porque vem os pensamentos preocupados com o dia seguinte, vem os distúrbios de sono, que também são distúrbios, então vem tudo isso junto. Né? Vem os medos, né? Algumas pessoas têm medo da noite, do escuro, o dormir também. O que eu vou sonhar? Uma pessoa que tenha muitos pesadelos, né? A gente sabe que os sonhos e os pesadelos, eles também são manifestações do inconsciente, né? Então, às vezes, aquela pessoa sofreu um abuso, tem pesadelos noturnos, e isso vai criando ansiedade, e essa pessoa quer evitar até dormir para não ter esses pesadelos. Acontece, tá? Dentre várias outras questões que envolvem os distúrbios do sono. Então, essa pessoa, ela pode ter essa fome, essa ansiedade noturna, que vai trazer uma fome noturna, uma compulsão alimentar, e aí trazendo, se essa pessoa sentir essa culpa, né, muito forte, muito latente, essa necessidade muito grande de compensar, né, fiz uma burrada, deixa eu compensar essa burrada que eu fiz, né, isso vai me fazer mal, eu vou passar mal com isso, deixa eu botar isso para fora. São chamados de métodos compulsórios, né? É, então é como se fosse uma defesa da própria pessoa. Isso. E também a diferença da bulimia nervosa com a bulimia nervosa atípica, né? É, aí são questões mais aprofundadas, né? Então, assim, mas para a psicanálise, a gente não vai entrar em cada um como é que eu vou dizer assim, desses pormenores, desses desníveis, né? A gente vai buscar o que está levando o sofrimento a essa pessoa. É isso que vai ser o nosso foco. E como que essa pessoa pode ressignificar, como que essa pessoa pode olhar de uma maneira diferenciada para esse sofrimento. Agora, é muito importante falar, já que eu tenho outras formações também, como a constelação familiar, às vezes esses sofrimentos, essas questões, vêm por outras situações, sabe? Por exemplo, né? Às vezes a pessoa já tem na família uma tendência àquele comportamento. Então a pessoa às vezes está manifestando aquele hábito porque ela já traz aquilo como uma tendência, uma herança comportamental. Então ela precisa olhar para isso e decidir se ela quer manter ou romper. Também, por exemplo, na hipnoterapia, né, às vezes a gente vai fazer né, uma regressão da pessoa até a infância, né, dentro da própria mente dela, em estados de relaxamento profundo, a gente coloca aquela pessoa, pode fazer uma indução para aquela pessoa voltar em algum momento. De repente, ela pode chegar numa história de um bullying, né? Eu sofri muito bullying porque eu era magra demais. E às vezes essa pessoa vai desenvolver um sintoma ao contrário para compensar aquela dor do bullying porque era magro demais, sabe? Então, são muitas as questões. Entendi, doutora. E o que leva, né, quando essa pessoa mulher, a senhora falou aí sobre a regressão, a senhora sabe que até no meio nosso, né, evangélico, isso é visto com muita cautela, né? E o que é de fato a regressão. Nós já tivemos aqui no nosso programa
um debate, né, sobre a hipnose, e digo para a senhora que até hoje é o que está no topo, que mais audiência deu, Que né? maravilha! É o que mais audiência deu. E eu quero depois até estar convidando a senhora para participar de um desses, que eu vi que a senhora gosta desse assunto, né, que eu vou fazer o Hipnose 2, porque tem muitos pedidos, nossos ouvintes, né? Querem saber mais, onde eu trouxe profissionais e que são cristãos também, né? Então, qual é a visão, né, da hipnose pelo lado cristão? Porque muitas pessoas têm aquele pé atrás, regressão, o que, que é isso, né? Precisa Uhum. voltar, há aquele perigo também de regredir a pessoa lá para a infância dela e lá ela ficar, entendeu? Então, existe esses perigos, existe isso. Então, depois nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. E a doutora, também nos transtornos alimentares, que são vários deles, nós também temos o transtorno de compulsão alimentar periódica, né? Que é o famoso TCAP. Né? A senhora, eu queria que a senhora passe um pouquinho também isso para nós. É. Aí eu vou ficar de fato lhe devendo agora, né, Sim, Pastor Davi, sobre esse transtorno, porque não sim, faz parte do meu objeto de estudo, né? Mas entendi. como eu disse, né, na psicanálise, quando a gente percebe que a pessoa precisa de um diagnóstico, a gente encaminha para a psiquiatria, tá? Quando a Sim, gente sim. percebe também que a pessoa precisa da medicação. Porque existem muitos casos, pastor Davi, que a pessoa vai precisar de uma medicação e ela vai precisar de um diagnóstico. Nós estudamos um pouco de cada área para que a gente tenha, né, essa visão desse humano cada vez mais ampliada. Mas a gente não pode botar o dedo na área do outro. Então, por exemplo, uma pessoa chega no meu consultório, eu percebo que essa pessoa tenha uma psicose, uma questão ou uma depressão, até uma depressão profunda, né, pensamentos suicidas e outros tipos de questão, ou os transtornos alimentares de forma muito forte, e eu percebo que essa pessoa vai precisar de uma medicação, eu encaminho para o psiquiatra, né? Tanto para que ele possa realizar, né, mais precisamente, né, diagnóstico, como que ele possa também medicar, para que essa pessoa faça o quê? Paralelamente à terapia, à análise e paralelamente essa pessoa também esteja lá com esse psiquiatra fazendo esse acompanhamento, tomando essa medicação para ajudar a regular esse transtorno. Entendi, doutora. E no caso da hiperfagia, transtornos alimentares, a hiperfagia é um deles, né? Que leva a pessoa para o transtorno mental, né? Que já é a sua área. Que a senhora tem Transtorno para. mental, com toda certeza, né? Então, tudo que a gente, assim, tudo que é em exagero, como exatamente como Freud falou, né? Todo excesso traduz uma falta, né? Então, tudo que traz um exagero, né? Hiper, tudo que traz um exagero, a gente vai acabar levando a um problema maior, né? Então, toda vez que a gente precisa que a gente, uma pessoa ela precisa ter essa autoobservação e ela precisa também buscar, né, que ela tenha esse senso de verdade consigo mesma, porque muitas vezes a pessoa passa muito tempo negando um sintoma. Por exemplo, uma pessoa que se trata comigo há um tempo e ela me disse: eu fiquei 2 anos tomando medicação e eu não busquei fazer terapia. A gente sabe que a pessoa, quando ela chega, né, no, no psiquiatra, o psiquiatra encaminha direto para fazer terapia, sempre. Alguns psiquiatras tratam terapeuticamente, tá? Mas muitos não tratam terapeuticamente, que é ouvir a pessoa, quer trabalhar essas dores emocionais e mentais. A maioria encaminha para que seja feita por um psicólogo ou psicanalista, né? E alguns Entendi. até encaminham para a constelação familiar diretamente, tá? Para a terapia de constelação familiar. Então, só que assim, algumas pessoas resistem, né? Que a gente chama de resistência terapêutica, né? E essas pessoas que resistem, elas ficam tomando medicação durante muito tempo, né? Porque o toque muitas vezes precisa de uma medicação, por exemplo, né? Existe medicação para toque. Então, essa pessoa fica A senhora tomando a pode medicação, traduzir para nós, nossos o ouvintes, que é o toque? transtorno, isso, transtorno obsessivo compulsivo, Ok. tá? Então, existe a medicação para toque, e esse psiquiatra vai passar essa medicação
muitas vezes vai auxiliar nesse tratamento e ele vai encaminhar para a terapia. Só que muitas vezes essa pessoa, ela não vai assim, digamos assim, obedecer, né, a regulamentação médica desse psiquiatra, né? Ela não quer falar sobre si, ela não quer pensar nos próprios problemas de uma outra maneira, né? Às vezes aquela pessoa que fica obsessiva também no seu próprio ponto de vista. Sabe aquela pessoa que só o ponto de vista dela está certo, né? É um tipo de obsessão, é um tipo de rigidez, né? Essas pessoas até muitas vezes manifestam no corpo, né? Alguns sintomas de rigidez, né? Problemas no joelho, né? Que às vezes tem relação com a obesidade, mas também às vezes tem relação com a rigidez de caráter. Às vezes Sim. a pessoa vem com também não gosta de beber água. A gente sabe que a pessoa que não bebe água, o metabolismo também, ele fica lento, os órgãos não funcionam da mesma forma. E às vezes por trás desse não beber água, existe uma rigidez nessa condição mental e de personalidade. Entendi, doutora. E nesse caso aqui também, né, do que nós podemos até falar um pouquinho, aquela pessoa que tem aquele hábito pela substância alimentar que não nutritiva, como comer terra, tecido, tijolo, batom, carvão e etc., que é mais conhecido como a alotriofagia, que é considerado também um transtorno mental? É, sim. É, existe isso, a gente sabe também que existe assim, existe uma questão que muitos falam, né, da infância e tal, que às vezes uma criança pode querer, né, estar se alimentando dessa maneira e tal, às vezes pode vir pela falta da orientação e do discernimento, aí tem aquela questão também que muitos dizem, porque está com verme e tal, tem isso, né, que pode ser considerado também um mito, mas existe o que que leva essa pessoa a essa ação, né? O que que leva essa pessoa a agir dessa maneira, né? Você vê que não tem nem o prazer, né? Qual o prazer de comer barro, qual é o prazer de comer tijolo, né? Então, o que que está nesse inconsciente Eu dessa sabia pessoa? disso de criança, né? Quando a criancinha pequena faz isso, agora adulto. Exatamente, né? Então, o que que está levando essa pessoa a ter esse sintoma tão diferenciado, né? Você sabe que existe também, até na parte sexual, tem uns sintomas assim, bem assim, diferentes, né? Que Sim. até envolve o sexual com fezes. Então, tem isso, esses transtornos, sim, da mente. Então, isso aí são casos bem profundos, inclusive. Entendi, doutor. Hoje o nosso programa já está chegando no final, mas eu quero falar, e os transtornos alimentares, existe faixa etária disso? Tem faixa etária? Não. A gente sabe hoje em dia que existe até a obesidade infantil, os estudos estão crescendo cada vez mais, né? E em qualquer fase da vida, a pessoa pode desenvolver ou, né, acentuar um transtorno alimentar. Então, a gente sabe que existe também entre os idosos, muitas vezes, o idoso ele pode começar a desenvolver uma anorexia, né, uma anorexia nervosa, né, como se diz também, porque está relacionado, às vezes, a um processo depressivo. Acabou que eu falei pouco sobre a depressão, né? Porque por trás de Ah, tudo mas a senhora isso, vai voltar muitas para a gente vezes. falar sobre esse tema. Então, tá bom. Por trás de tudo isso, muitas vezes existe um processo depressivo, né? E no caso do idoso especificamente, ele tem todos os pensamentos sobre o que que ele fez da vida, né? Às vezes tem algumas frustrações, alguns tipos de arrependimento. Tem o medo da morte, né, que vai chegando mais perto, né, porque com a idade a pessoa pode começar a pensar muito sobre a morte e ficar com medo da morte, né, pensar nos familiares, como que eles vão ficar com a minha falta. Então, tudo isso pode gerar ansiedade e depressão e acabar gerando um sintoma de transtorno alimentar. Ô, doutora, olha que maravilha. Foi um alto, assim, algo maravilhoso para nós, para nossos ouvintes, eu tenho certeza. E como a psicanálise, né, com o lado terapêutico, também tratam o transtorno alimentar, para a gente fechar esse. Ah, ok. Então, cada abordagem terapêutica vai ter uma forma de trabalhar, tá ok? A psicanálise, né, retornando, né, sobre o tratamento,
e fechando, né, aquilo que eu iniciei dizendo, né, sobre o inconsciente. Então, a psicanálise, qual é o objeto de trabalho da psicanálise? É a fala e a escuta. A fala do paciente e a escuta atenta, né, e uma escuta diferenciada desse analista, né? Porque por trás da escuta do analista é diferente da escuta de um amigo. Às vezes, só falar, vou só falar, tem gente que diminui, né, o trabalho. Só falar, vou falar com um amigo. É importante falar com um amigo, é importante que se tenha amigos, né? Porque tem pessoas que chegam com sintomas de nem ter amigos, né? Aí eu vim aqui porque eu não tenho com quem falar, não tenho amigos, não tenho familiares e tal. Mas existem pessoas que têm amigos, é importante que falem com os amigos do jeito que querem falar e o que querem falar, né? Mas se reservem, né? Reservem também um tempo para falar com o seu terapeuta. Porque na análise, essa escuta ela vai ser completamente diferenciada. Porque por trás da nossa escuta existem todos esses conhecimentos sobre o inconsciente. E aí a gente vai saber colocar a pergunta certa, na hora certa, trazendo aquela reflexão. Aquela pessoa às vezes vai para casa com aquela pulga atrás da orelha, no sentido de caramba, fica pensando naquela pergunta a semana inteira. Traz uma reflexão sobre aquilo na semana seguinte, e nisso a pessoa vai avançando, e naturalmente esse sintoma, a pessoa vai sentindo esse alívio por essa fala e por essa autorreflexão, e esse sintoma aos poucos vão se dissolvendo. Como eu tenho também formações nas terapias integrativas, algumas delas, né, como a hipnoterapia, por exemplo, então, dentro da hipnoterapia, a gente já vai relaxar essa pessoa, né? Não indo para regressão, mas indo, por exemplo, a gente pode fazer uma hipnoterapia como uma meditação guiada para levar esse estado de relaxamento a essa pessoa, né? E nossa, pastor Davi, são inúmeras técnicas que a gente pode colocar de forma complementar ao tratamento também. Tem uma técnica muito boa chamada EFT, que é uma técnica de acupuntura sem agulhas, que a gente faz alguns toques, né? A própria pessoa faz o autotoque em alguns pontos do corpo, né? Na cabeça, no rosto, na mão, e vai falando algumas palavras, como uma programação neurolinguística, junto com esses toques. Então, são diversas técnicas que podemos utilizar, mas no meu tratamento, eu gosto de utilizar como a psicanálise, a escuta e a fala. Que maravilha, doutora. Chegamos ao término do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação aqui no Debate Contemporâneo. E creio que esperamos a senhora mais vezes aqui, nos dá a honra da sua presença aqui no nosso programa. Eu gostaria que a senhora deixasse isso, seus contatos, daquela pessoa que, olha, pessoal, ela também atende por tele, né? Isso quer dizer, via videoconferência. Então, você que está do Brasil e do mundo, pode entrar em contato agora, que ela vai passar aqui para a gente os contatos dela. Tá ótimo. Então, vocês podem me procurar pelo meu WhatsApp, principalmente, né? 21 99539 5381. Também recebo ligações, mas muitas vezes eu estou atendendo, então eu até prefiro que me envie um WhatsApp. E também pelo meu Instagram, @terapeuta Isabela, com S e um L só, Cortez, @terapeuta Isabela Cortez. Sigam. E podem me enviar um direct que eu vou responder e eu vou analisar o seu caso, porque sempre cada caso é um caso. E lembrando que o Cortez é com Z no final, né? Cortez com Z no final, perfeitamente. Doutora, foi uma honra ter o nosso programa, viu? Queridos ouvintes, fiquem com essa música aí. E olha, não acabou não, no quarto bloco nós vamos ter o Fique por Dentro também, que vai estar muito bom. Um abraço para todos vocês. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Hein? Muito obrigada também.